Começa agora mais um episódio do Conexão FIST, o podcast do Festival de História FIST. Eu sou o Will Nascimento, artista e comunicador popular, e estou aqui para conduzir essa conversa. A gente está aqui hoje no Teatro Santa Isabel, em Diamantina, Minas Gerais. Muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui presencialmente no Teatro Santa Isabel. Para conhecer melhor o FIST, siga lá na rede social, o FIST, OFHIST, ou através do site www.festivaldehistoria.com.br. A gente está agora no episódio Diamantina e sua relação histórica com a educação, recebendo a professora e historiadora Ana Cristina Pereira Lage. Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse espaço. Obrigada, Will. E agradeço a organização do FIST, pelo convite, para poder falar um pouco sobre as pesquisas, sobre os encaminhamentos, desse conhecimento histórico que nós temos aqui sobre a educação na cidade. Professora, você tem feito aí uma pesquisa sobre a história da educação de maneira geral. E minha primeira questão é qual que é a importância de estudar a história da educação aqui nesse território de Diamantina, e dos vales de Jequitinhonha e Mucuri, e o que essas pesquisas têm revelado? Então, Will, primeiro eu queria fazer uma distinção, falar um pouco sobre a educação, sobre o que é educação e o que a gente entende por educação. Porque muitas vezes a gente associa educação com escolarização, e são coisas distintas, Eu acho que é importante a gente falar que a educação acontece desde o dia que a gente nasce, junto da nossa família, junto das nossas relações sociais, junto dos nossos lugares de trabalho. A gente está sendo educado constantemente, diariamente. Então, quando a gente fala de uma história da educação, não necessariamente a gente está falando de uma história da escolarização. A gente está falando de instâncias educativas em que a gente tem em vários espaços, E aí eu considero que a história da educação dos vales do Jequitinhonha, Mucuri, dessa região norte que a gente tem aqui, ainda ela está para ser feita, Tem muita, mas muita pesquisa para ser feita sobre essa região. Não só naquilo que a gente chama de educação escolar, mas também daquilo que a gente chama de educação não escolar. Então, não só para a gente pensar a especificidade de Diamantina, mas para pensar o vale como um todo, ainda tem muito para ser pesquisado. Tá? É isso. Fazendo um recorte específico nessa questão da história da educação escolar, aqui nessa região ela se dava principalmente em instituições não escolares, Escola, igreja, família, instituições científicas. Qual que é o impacto desses espaços na educação da população de maneira geral? Então, se a gente for pensar num passado mais distante, então vamos pensar século XVIII aqui nessa região, o momento da mineração, o momento que a gente vai ter um tipo de educação que a gente pode pensar, a educação não escolar nas igrejas, por exemplo, que a gente tem nos espaços das irmandades, que é muito forte a educação dentro dessas irmandades que são construídas a partir do século XVIII, e essas igrejas construídas a partir do século XVIII por uma população que tem uma religiosidade específica, e que adequa para esse espaço que a gente tem aqui, mas também a gente pode pensar numa educação que acontece no cotidiano da casa. Então, por exemplo, eu tanto posso ter uma formação dos indivíduos para um aprendizado da escrita, da leitura dentro da própria casa, no momento em que a gente ainda não tem as escolas, mas a gente também pode ter um aprendizado que é para o cotidiano mesmo. Então, vamos pensar na educação que era dada para as crianças, por exemplo, para o cuidado com a casa, e que isso ainda existe. Então, vamos pensar numa educação que é dada para os escravos, para o trabalho. Então, esse tipo de educação é o que a gente tem que refletir mais e pensar sobre como isso acontecia aqui na região. Se eu for falar de uma educação escolar, eu posso pensar que Diamantina vai ter, sim, uma educação escolar já no século XVIII, Então, a gente vai ter, primeiramente, pelo incrível que pareça,
e aí eu vou puxar um pouquinho de uma história mais geral, né? Mas para a gente pensar que Portugal vai ser o primeiro, vamos chamar de país, né? Mas vai ser o primeiro território a constituir educação pública no mundo, né? Então, é importante a gente falar disso, porque vai ser por meio do Marquês de Pombal, a partir de 1770, por aí, ele vai instituir uma educação pública. Lógico que é uma educação pública cheia de problemas, né? Não vou falar que é a melhor educação pública, né? Porque para você manter essa educação, ele vai taxar impostos, né? E esses impostos vão ser tirados do território onde vai se constituir a escola entre aspas. E, lógico, que são escolas masculinas e para uma determinada elite, né? Então, a gente pode falar que nós vamos ter, inicialmente, uma escola de professor, né, com um professor que é um padre, que vai ensinar latim, que seria o equivalente ao secundário, né, antes de ter uma escola de primeiras letras. Então, quer dizer, como que você institui um secundário e só depois você vai instituir uma escola de primeiras letras, né? Não estou nem falando a questão de gênero, porque para a mulher vai ser lá na década de 1830 que vai aparecer uma primeira escola pública feminina aqui na cidade. Tá? Então, só para a gente refletir um pouco, mas pensar que isso é algo de elite, né? Não vai ser pensando na população mais pobre. Tá? E agora, fazendo esse recorte específico sobre as mulheres, o que tem sido revelado sobre a história das mulheres em relação às pesquisas e às relações de gênero? Sim, vamos pensar um pouco sobre essas relações de gênero, né? Eu sou uma pesquisadora das questões de gênero, né? Então, acho que é importante dizer que eu trabalho com a educação de mulheres, né? As minhas pesquisas são sobre isso. O que a gente vai ter aqui no final do século XVIII, início do século XIX, aqui em Diamantina, a gente vai ter uma instituição que vai ser chamada de Recolhimento da Luz. Não sei se todos conhecem a Igreja da Luz aqui na cidade, né? A Igreja Nossa Senhora da Luz, que existe ali na Rua do Fogo, né? Aquela igreja ela foi construída por uma mulher, a dona Teresa de Jesus, Teresa de Perpétua Jesus. Ela vai ser uma portuguesa que vem para Diamantina junto com seu marido português, tem muito dinheiro. Ela pede uma autorização, uma mercê para o rei no início do século XIX, para poder construir aquela igreja, tentando pagar uma promessa, porque ela teria sobrevivido ao terremoto de Lisboa, lá em meados do século XVIII, e aí, nesse momento, ela pede para construir uma igreja e colocar lá a imagem de Nossa Senhora da Luz, que ela trouxe de Portugal. Paralelo a isso, ela vai também, junto da igreja, ela vai construir um recolhimento. O que é o recolhimento? O recolhimento é uma instituição que não necessariamente ela tem uma aprovação do rei ou aprovação do Vaticano, ela basta uma autorização do bispo, né, local, e aí o recolhimento se institui ali para guardar mulheres. Guarda mulheres com várias intenções. Podem ser mulheres viúvas, mulheres que os maridos vão para Portugal passar um tempo, mulheres que não são bem vistas pela sociedade, vamos chamar assim, mulheres que são chamadas de Marias Madalenas, ou algumas fontes chamam de decaídas, né? Aqui em Diamantina, no recolhimento da luz, vai ser especialmente para meninas órfãs, né? Então, a ideia é aceitar meninas órfãs. Qual é o maior problema, enquanto historiadora, para falar do recolhimento da luz? Eu não sei quando ele surgiu, eu não sei quando ele fechou, eu não sei o período que ele... Provavelmente, ele funcionou por 10 anos, entre 1816 e 1826, mas isso é tudo nebuloso para mim. Todas as fontes que eu tenho são aquelas fontes que a gente chama de secundárias. Por que são secundárias? Porque elas
são artigos de jornais posteriores ao período do funcionamento dessa instituição, ou seja, já fiz um projeto, já tive de pesquisa, já tive bolsistas, nós já vasculhamos os arquivos de Diamantina, atrás do recolhimento da luz, mas a gente não encontra, por exemplo, o nome das meninas que estiveram lá, a gente tem pouquíssimos dados sobre esse recolhimento. Mas a ideia é preparar mulheres, principalmente, ou para atividades, aí vão pensar o tipo de educação, ou é uma educação para o trabalho, ou é uma educação para a maternidade e para o casamento, entendeu? Então, não é uma educação que a gente pode falar, então, os vestígios que eu tenho sobre essa instituição, não é uma educação do aprendizado da escrita e da leitura, por exemplo, né? Mas é uma educação muito mais não escolar, vamos dizer assim, né? Então, essa é a primeira instituição, o primeiro vestígio que a gente tem de uma instituição educativa feminina em Diamantina, tá? Professora, e de maneira geral, assim, qual que é o impacto desse tipo de ensino e da atuação dessas instituições na formação sociocultural da cidade e nas relações sociais? Então, eu acho que a gente tem várias coisas aí para pensar, né? Eu vou usar um outro modelo de uma outra instituição que a gente vai ter muito forte aqui em Diamantina, e aí eu gostaria de usar um pouco vamos dizer assim, um título que é dado para Diamantina. No século XIX, a gente encontra nos jornais, e até hoje ainda existe essa referência, de Diamantina ser Atenas do Norte, né? Como a gente vai ter também campanha no sul de Minas ser considerada Atenas do Sul, né? Eu já pensei até em fazer uma articulação sobre isso, sabe? Atenas do Norte e Atenas do Sul, porque são grandes centros de vamos dizer assim, de institucionalidade de um determinado conhecimento e de uma escolarização. O que eu percebo, por exemplo, no século XIX em Diamantina, quando eu investigo o século XIX, é que a gente vai ter várias instituições educativas, algumas que duram pouco tempo, mas que são instituições que vão ter aqui o lugar de vamos dizer assim, de vinda de uma população do redor para estudar, para se educar. Isso acontece também lá na Atenas do Sul, porque eu já pesquisei um pouco sobre campanha no sul de Minas. Então, o que a gente percebe é que aqui é um grande centro de conhecimento no século XIX, e que eu entendo que esse conhecimento ele ainda perdura ao longo do período, ou até os dias de hoje, a gente pensando na universidade, comemorando seus 20 anos. Né? Não por acaso, aí eu vou puxar um pouco da fala do Douglas e da Márcia no podcast anterior, mas não por acaso a gente tem aqui uma instituição no qual a gente agrega pessoas de vários lugares. Né? Então, eu queria falar aqui, por exemplo, dos meus alunos, ex-alunos que estão aqui me assistindo, né? E tem vários, né, aqui na plateia. Então, eu queria dizer, eles são de vários lugares, né? Muitos são do Vale. Né? Nem todos são de Diamantina, que foi uma discussão que estava sendo feita aqui antes, por uma pergunta que foi feita. Né? Quer dizer, a gente tem poucos alunos de Diamantina. É aquela coisa que a universidade ainda tem que aparecer ou tem que trazer o estudante de Diamantina para a universidade. Mas a gente tem gente do Vale inteiro. E olha só, se eu pego um jornal do século XIX, a nossa primeira escola normal, que era para a formação de professores e professoras aqui em Diamantina, fundada em 1879, e que eu tenho uma orientanda aí que está pesquisando essa escola normal, essa primeira escola normal, nos jornais, fala de onde são os alunos. Fala que a gente tem casas de família que alugam quartos para os alunos estudarem lá. Então, a gente tem pessoas de vários espaços, até de Rio Vermelho a gente tem aqui. Então, o que eu estou querendo falar é da importância desse espaço Diamantina para a formação aí eu vou falar não só não escolar, mas de uma formação escolar também, de pessoas da região. É um grande centro que aglutina conhecimento.
né? Então, isso é muito importante a gente pensar dessa cidade enquanto um centro de circulação do conhecimento. Então, a gente pode pensar esse próprio teatro, que não é esse prédio, né? Mas a gente tem o Teatro Santa Isabel, já existente no século XIX. Né? Eu encontro nos jornais do século XIX notícias de peças teatrais que eram encenadas aqui. Então, estou dando dicas aqui de pesquisa, tá, gente? Então, vamos pensar, não aqui nesse prédio, mas no prédio que tinha aqui antes, nós tínhamos peças de teatrais sendo encenadas aqui, escritas pelo professor de História, o Teodomiro Alves Pereira, professor de História dessa escola normal, daqui de Diamantina. E onde funcionava essa escola? Naquele prédio que está sendo restaurado ali atrás da igreja, que pertencia à Câmara Municipal. Era ali que funcionava. É ali que vai funcionar o primeiro grupo escolar. Vamos pensar a importância do prédio, no lugar da cidade, no espaço dessa cidade, né? É um prédio que pertence à Câmara, que é adaptado para ser escola. Isso é muito legal. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é essa Atenas do Norte, Diamantina, e vamos pensar para a sociedade como é importante a circulação desse conhecimento. Só para completar, falando um pouco de uma educação não escolar. Se a gente pegar Saint-Hilaire, né, um viajante francês que passou aqui pela região, ele deixa várias dicas sobre o que é essa sociedade aqui em Diamantina. Lógico que é o olhar do viajante, mas ele tem uma passagem fantástica dele aqui, em 1830, mais ou menos, ele dizendo assim, que a sociedade diamantinense fala o francês fluentemente com ele e fala francês de um aprendizado sem ter um professor. Ou seja, eles aprendem no cotidiano, eles aprendem naquilo que a gente chama do não escolar. Né? Então, pensando um pouco nessa situação, Saint-Hilaire é crítico, fala mal da sociedade brasileira e ele fala bem da sociedade. Estou falando do olhar do outro, tá, gente? Então, vamos tirar várias coisas aí. Não é que eu estou elogiando Saint-Hilaire, não. Eu estou falando que uma pessoa difícil, na sua opinião, com o brasileiro, ele fala bem dessa sociedade que circula aqui. E aí eu estou falando de uma cultura, dentro de uma perspectiva também de um princípio do século XIX que fala que educação é para civilizar, tá? Crítica também, tá, gente? Eu não estou passando a mão no Saint-Hilaire, não, tá? É isso, Will. Não sei se eu respondi. Respondeu. A professora trouxe aqui que tem muitos alunos e ex-alunos aqui. Você que está de casa que não vai poder acompanhar, mas a professora veio com um verdadeiro fã-clube aqui, o fã-clube da professora está presente aqui. Professora, você trouxe essa questão hoje da UFVJM, né, e de toda a representatividade dela nessa região, que de fato é um polo educacional para os vales do Jequitinhonha e Mucuri, e também citou Diamantina ao longo dos anos, assim, como uma referência educacional escolar e não escolar. Eu queria que a senhora aprofundasse mais nessa questão da história de Diamantina ao longo dos anos como esse polo educacional escolar e não escolar. Então, existem várias pesquisas. Eu queria falar que tudo que eu estou falando aqui não é só pesquisa minha, né? Então, eu queria falar de um grupo de colegas, né, de pessoas que, ao longo do tempo, investigaram essa história da educação, né? Então, a gente já tem dissertações, teses, né? Aqui nessa cidade, né, tem pessoas aqui que fizeram dissertações, né, sobre a história da educação aqui na região, né? Então, o que eu estou falando é algo que está fundamentado em muita pesquisa e de várias pessoas, né? Então, por exemplo, falar da Meirelli, que investigou o Colégio Nossa Senhora das Dores, né? A gente tem aqui esse campo de pesquisa, né? Eu queria falar um pouco sobre a universidade. Acho que isso é importante,
por causa do meu lugar, de onde eu estou, né? E de onde eu ando investindo muito ultimamente, né? Faço parte do grupo que está comemorando os 20 anos, né? Eu estou, juntamente com o Heron, que é o nosso reitor atual, e com o professor Rogério Arruda, a gente está organizando um livro sobre a história dos 20 anos da universidade. Então, eu estou muito entranhada nessa parte dessa comemoração dos 20 anos. Eu queria falar um pouco da história da universidade, que aí eu já falo um pouco mais do século XX. Né? Eu entendo que a nossa história, eu falo nossa porque eu entendo que a universidade como nossa, né? Então, que a nossa história ela tem um vínculo muito forte com uma certa cultura política local, né? E com essa cultura e com o político específico, tem nome e sobrenome, que é o JK. Né? Isso daí é inegável a gente não falar dele, né? Quando a gente fala do início da instituição, né? Falar que só foi possível criar a faculdade de odontologia, a primeira faculdade, né, que vai dar origem a tudo, por conta do JK, né, porque foi um momento em que ele era governador, que ele traz e ele cria essa faculdade, uma faculdade estadual. Né? E aí a grande questão, acho que o livro que já existe sobre a história da faculdade deixa isso muito claro, né? Qual é a grande questão, por que odontologia? Né? E aí, se a gente pensar um pouco sobre como é a gestão hoje, o Douglas vai... Né, aqui vai assinar embaixo do que eu estou dizendo. Para a gente criar um curso hoje, a gente precisa primeiro consultar a comunidade, né? Esse é a primeira coisa, né? Para depois constar lá no PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional, para criar um curso. Só que nessa época, que curso se cria? Gente, o que a odontologia tinha a ver com Diamantina, com Vale do Jequitinhonha, né? Acho que precisava muito mais, por exemplo, de um curso de geologia, por causa, né, da mineração, coisas assim, né? Por que odontologia? Porque o governador da época, JK, vai consultar diretamente o cara que era, na época, o reitor hoje, o FMG, e ele era da área de odontologia, e aí, por interesses políticos, criaram o curso de odontologia aqui. Né? E, durante muito tempo, a gente foi, né, uma instituição que, vamos dizer assim, só tinha um curso. Né? Então, até a década de 90, é uma instituição de um curso só. Né? Mas... a federalização dessa instituição acompanha o JK. Quando ele se torna presidente, a instituição se federaliza. Né? Mas aí eu queria puxar o gancho. Né? Qual é o gancho? Lógico que depois se torna uma faculdade integrada, porque cria poucos cursos, mas há 20 anos, e aí que é o grande marco, se torna a universidade. E quando a gente fala universidade, ter mais cursos, ter pós-graduação, ter aliado ensino, pesquisa e extensão, né? E aí a gente tem que dizer também quem é o responsável por tudo isso e por essa política de ampliação da educação e, principalmente, a interiorização da educação, que é o nosso presidente atual, o presidente Lula. Né? Então, não tem como não falar dele. Né? Então, se a gente está aqui enquanto universidade há 20 anos, é por conta da política do Lula e é por conta dessa grande política de interiorização dos grandes centros universitários. Então, quando a gente pensa, é enorme o que ele fez há 20 anos. É enorme. Quando a gente entra dentro de sala, e aí vamos falar, enquanto professora, e a honra que eu tenho de ser professora dessa universidade, nessa cidade e nessa instituição. Né? E eu não sou professora há 20 anos, né, gente? Eu sou professora há mais de 30. Então, vamos pensar, passei por várias outras instituições até ser professora aqui, tem 13 anos que eu estou aqui. A grande honra que é estar aqui, né? É quando você vê, e aí, né, eu acho que isso é importante dizer, principalmente para você, né, Will, quando você vê
esse pessoal que está saindo da periferia, desse pessoal que está saindo do vale, desse pessoal que está aqui dentro da nossa sala de aula. Isso é uma honra que não tem outro lugar que eu conseguiria. Fui professora de ensino superior em Belo Horizonte por muito tempo, mas o que eu sinto aqui, eu não sentia lá de forma alguma, né? É porque só aqui a gente vê que efetivamente uma política pública, né? Ela faz sentido. Ela faz sentido porque ela constrói, porque ela dá capacidade de construção e circulação de conhecimento para um povo que não tinha a mínima condição de chegar à universidade. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão da importância e da representação desse marco da UFVJM para as regiões do Vale de Jequitinhonha e Mucuri e trazer também um recorte muito específico. A gente está em duas regiões que são regiões irmãs, né, o Jequitinhonha e Mucuri, e que são regiões que têm uma gama de cultura popular muito presente e consequentemente, o saber popular é muito valorizado nessas duas regiões. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco mais da questão da importância do marco da UFVJM para essas regiões e de que forma que ela lida com essa questão da cultura e o saber popular tão presentes aqui no Jequitinhonha e Mucuri. Olha, nós temos a nossa diretora de cultura da universidade aqui presente, né? A professora Rosiane Bestler, acho que ela seria melhor para falar do que eu, né? Mas eu vou falar como uma professora. Antes de ser professora da UFVJM, eu fui professora da FAFIDIA, né? A antiga Faculdade de Filosofia aqui de Diamantina, né? Ciências e Letras de Diamantina. E eu era professora dos polos da FAFIDIA. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu já circulei o vale inteiro do Jequitinhonha, né? Eu já circulei o vale inteiro como professora de história, né? De curso de história e de pedagogia, né? Então, eu dei muita aula em Araçuaí, Minas Novas, né? Aliás, eu centralizo as minhas pesquisas sobre história da educação em Minas Novas, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? E aí, eu acho que é só a gente adentrando o vale mesmo para a gente conhecer essa cultura, né? Eu acho que Diamantina é a portinha. Não dá para a gente conhecer tudo por aqui, não, né? E aí o campus que a gente tem aqui, né, em Diamantina, ele agrega, mas ele não dá conta de chegar a tudo que tem no vale, né? Então, eu estou falando do Jequitinhonha, tá? Porque é o que eu conheço. Mucuri eu conheço muito pouco, né? Passei por lá, mas muito pouco. Então, eu queria falar do Jequitinhonha, né? Que é uma construção histórica, né? Essa coisa do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, né? Da década de 60. A documentação que eu consulto do século XVIII chama essa região de sertão. Então, eu queria falar desse sertão, né? Sertão no sentido de sertão grande, né? Sertão lindo, né? De uma cultura e de saberes que têm que ser trazidos para o cotidiano da universidade. Isso, seriamente falando, né? Nós temos vários projetos institucionais, né? Nós temos cursos que são levados para, principalmente, um lado que é muito caro para mim, que é a formação de professores dessas regiões, né? Mas nós temos cursos hoje que têm a ver com especialização para quilombolas, para, né, educação do campo, e vamos pensar um pouco nesses mestres também, né, de um saber popular que estão aqui nessa região e que dialogam diretamente aqui com a universidade. Então, eu acho que é um esforço muito grande de determinados professores, né? Professores principalmente vinculados à Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, né? Mas não só eles, de outros campos também, de outras faculdades, que fazem esse diálogo direto com uma cultura, mas uma cultura mais popular, né? Principalmente aqui da região, né? Mas que ainda tem muito, não é pouco não, tá, Will? Muito a ser feito, né? E eu acho que nós ainda temos que entregar muito para o Vale. Não é pouco,
né? E aí eu falo enquanto historiadora, né? Ser uma historiadora da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri é estar no Vale, é dialogar com o Vale e pesquisar essa história, principalmente isso, tá? Nós estamos aqui no Conexão FIST recebendo a professora Ana Cristina Pereira Lage no episódio Diamantina e sua relação histórica com a educação. Estamos aqui no Teatro Santa Isabel, então vocês que estão presentes já podem preparar suas questões, que daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Professora, a senhora estava falando sobre essa questão da região, da UFVJM aqui no Jequitinhonha, e nos anos 2011, e aí eu vou falar, já vou sair da posição do comunicador para ir para o movimento social, a gente viveu dentro do Vale de Jequitinhonha um movimento, a UFVJM é nossa, que foi os movimentos que cobravam aí uma interiorização maior do campus e do trabalho da UFVJM. Nos anos 2011, né, todas as micro-regiões do Vale de Jequitinhonha se envolveu nessa luta. Eu acho que é um marco histórico para a região, porque naquele momento eu acho que o Vale de Jequitinhonha toma posse de alguma forma de entender a UFVJM como uma parte da região e também de entender que a gente precisava com que a universidade chegasse mais nas áreas mais interior. E eu queria que você, como professora, como também está aí à frente dos 20 anos da UFVJM, falasse dos esforços da universidade para chegar também nessas outras áreas que não tem campus, né, instituído. Então, é muito complexo falar disso aqui, porque eu não sou da gestão atual, né? Fui, tá? Mas por questões de saúde eu saí, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre essa relação no livro que a gente está praticamente pronto, tá? Esse livro deve ser lançado até dezembro, né? Nesse livro, alguns convidados falaram desse movimento e das tensões ocorridas, principalmente porque algumas cidades queriam ter um campus, né, lá em suas respectivas cidades, né? E isso a gente sabe que tem uma relação direta com tensões políticas, né? E a gente sabe muito bem que a gente só é a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri porque houve tensão política para o Mucuri, né? Para a gente ter um campus, nosso segundo campus lá em Teófilo Otoni. Então, a gente sabe que são questões políticas e políticas que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, né? Mas isso tudo acontece em Brasília. Então, historicamente, né, principalmente um capítulo que foi escrito pelo professor Pedro Ângelo, que foi nosso reitor por 2 gestões, né? Então, o professor Pedro Ângelo deixa isso muito claro, sabe? Como que essas tensões foram ocorrendo para instituir os campi que nós temos atualmente, né, em Teófilo Otoni, Janaúba e Unai. Então, e que eu sei que existem tensões hoje para a expansão para outros espaços também, né? Então, porque existem tratativas atuais para abrir outros campi, né? Então, eu sei que são questões políticas, viu? E que, às vezes, foge à vontade até da comunidade local, né? Como existe também tensões hoje do Mucuri para se desligar daqui, né? Então, a gente sabe que existem essas tensões e que são disputas políticas, né? Infelizmente, e eu fico muito feliz de pensar que o Vale luta pela universidade, né? E quer estar na universidade, né? Mas, infelizmente, a gente tem que dialogar politicamente com Brasília. Maravilha, professora. Enquanto a gente, nossa produção, prepara ali as questões, vamos voltar um pouco na questão da história. A gente cita a UFVJM como um marco na história da democratização do acesso à educação, mas ao longo da história, quais os outros marcos aqui para Diamantina e para a região na democratização desse ensino escolar?
sim, do escolar, eu citaria uma formação de escolas normais, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ter tanto uma escola normal fundada em 1879, depois a gente vai ter a escola Américo Lopes em 1913, e depois, lá na década de 30, a gente vai ter a famosa escola oficial normal, que vai ser a Leopoldo Miranda, né? Então, a formação de professores é algo muito importante na cidade, isso eu percebo, né? Esse movimento de tratar a formação de professores como algo fundamental, né? A Mônica também vai, né, compreende isso melhor nas suas pesquisas, né? Mas é que a gente tem esse movimento aí dessa formação. Então, eu vejo isso como um grande marco. Eu vejo um grande marco a institucionalização do primeiro grupo escolar na cidade, né? Que ele vem primeiramente no espaço adaptado, que era o espaço lá que eu acabei de falar, o prédio da Câmara, né? Que hoje é o grupo seria a Escola Estadual Mata Machado, né? Que ele vai surgir no mesmo ano em que se institui a lei estadual para a fundação dos grupos escolares. E isso é uma iniciativa municipal. Então, eu vejo que existe uma luta corrente, tá, na cidade para ter educação pública. Então, isso a gente vai ter desde lá, se a gente pensar do início do século XIX, né, final do XVIII e início do XIX, mas que ao longo do século XX essa luta por uma educação pública e uma educação pública de qualidade, ela se institui aqui, tá? Então eu citaria isso, a parte da formação de professores, que culmina também com a Fafídia, né? Não vamos esquecer que ela foi super importante aqui para a região, né? Então, embora ela tenha fechado, se não me engano, em 2009, por aí, eu não vou lembrar, 2009, 2010, mas ela foi por muitos anos, né, uma instituição que era privada, mas que tinha parceria com a UENG, então, né, aquele elefante branco chamado UENG durante muito tempo, né, porque os alunos pagavam, né, mas ela foi uma instituição importantíssima para a região, até porque ela se expandiu nos polos. Então, olha, eu dei aula em Minas Novas, eu dei aula em Araçuaí, eu dei aula em Conceição do Mato Dentro, Paraíso, né? Então, a gente não pode deixar de pensar que ele formou muito professor, né? Então, essa importância da cidade para a formação de professores, ela é histórica, vamos dizer assim, né? E aí vou puxar a sardinha para o meu lado também, que sou uma formadora de professores com muito orgulho, né? Nossa primeira contribuição da plateia vem de Gilmara Paixão, que é jornalista. Gilmara, obrigado pela participação. Professora, qual a contribuição do internato rural para a educação em Diamantina e se há registros também sobre as mobralistas? Eu tô entendendo que você está falando do internato lá de Conselheiro Mata, né, Gilmara? Tá. Então, esse internato, ele vai ser muito importante, ele vai funcionar onde hoje é uma escola estadual, lá em Conselheiro Mata, né, um prédio que pertencia à igreja. Eu já orientei uma dissertação de mestrado sobre esse internato rural, mas a gente tem tanto a pesquisa de mestrado do professor Helder Moraes, quanto a tese de doutorado do professor do Leonardo Neves, né, sobre essa instituição, né? A ideia é formar professoras para o meio rural, né? Então, vai ser super importante, porque ele vai ter uma pedagogia diferenciada, o modelo que vem de não é Belo Horizonte, né, mas é da Fazenda do Rosário, da professora Helena Antipoff, né, que vai ser instituído aqui na década de 1950 e vai formar diversas normalistas, e a pedagogia que é proposta, ela é fantástica desse internato, né, rural.
tá? Então, é super importante, né, para a formação de professoras de educação rural. Eu queria fazer uma parte aqui, porque eu não falei de educação rural, né, mas no século XIX ainda, a gente já tem as primeiras escolas rurais aqui na região. A gente vai ter uma escola rural na região de Formação, tá? Eu consegui fazer o levantamento documental dessa instituição. Ela existiu, teve uma professora que ficou lá por mais de 30 anos, é fantástica as falas dessa professora, os documentos sobre ela, e aí só fazer essa parte sobre a instituição da formação de professores, né, e da educação rural aqui, tá? Agora, das mobralistas eu sei muito pouco, tá, Gilmar? Eu vou ficar devendo isso, mas eu vou pesquisar, tá bom? Porque aí vai ser, sim, na década de 1970, né? E aí a gente tem que entender como vai ser esse movimento. Sei muito pouco, tá? Para poder falar. Gilmara, obrigado pela participação. Você que está presente aqui no Teatro Santa Isabel pode mandar suas contribuições, porque a hora é agora, o fã-clube da professora Ana Cristina. Enquanto a gente recebe... Olha aí, professora, a senhora fez uma linha histórica aí sobre a história da educação e eu queria provocar no sentido de hoje, atualmente, quais os principais desafios e obstáculos enfrentados? Nossa, é muita coisa. Olha, eu vou partir da primeira. Qual talvez seja o primeiro desafio e obstáculo enfrentado? Que os professores sejam reconhecidos com dignidade, né? Acho que essa é a primeira luta de qualquer pessoa que é formadora de professor e de qualquer um que é professor. E eu estou falando isso porque tem muitos professores aqui nessa sala, né? Então, eu estou falando para um ex-aluno que é professor hoje, a Mônica, que está na sala de aula no cotidiano, né? Então, eu estou falando para vocês e estou falando para aqueles que eu estou formando, né? Professores. Eu acho que a gente tem que valorizar demais essa profissão e ter respeito a essa profissão, né? A gente sabe que a gente teve um movimento que descredenciou o lugar do professor, que não reconheceu o lugar desse professor, né? E que falava que todos os erros, todos os problemas estavam lá na sala de aula, né? Como eu vou voltar ao início da minha fala, educar é algo muito maior do que escolarizar. Eu acho que a sociedade tem que perceber que educação é algo que se vem de casa, que vem da família, que vem da rua, que vem do poder público, e a escola também educa, né? Então, vamos pensar nisso. Então, acho que talvez o maior desafio nosso hoje é mostrar que o professor ele tem que ser respeitado, tá? Então, acho que a gente começa aí, né? Primeiro desafio. O segundo desafio que a gente tem hoje é que o próprio poder público respeite a educação. Então, se a gente tem hoje um governo estadual que não respeita o lugar do professor, que não respeita o salário digno do professor, que não respeita e não paga o mínimo que está lá na nossa Constituição, aí a gente está indo numa contramão de tudo que é possível para a educação. Então, esse ponto ele tem que ser pensado, repensado e valorizado. Terceiro ponto, o professor tem que ter estabilidade, sabe? A maioria dos professores hoje, eles são professores contratados, não são concursados, né? Por quê? Porque você não consegue ter concursos, e quando tem, vem algumas coisas que não tem nada a ver com a formação do professor nesses concursos. Então, outro ponto, né? Então, vamos falar aí. Quarto ponto, dinheiro, gente. Se não tiver investimento para a escola, para que a escola funcione, para que o menino tenha uma boa comida e que ele vá para a escola não somente para se alimentar, né? Mas para que ele vá para a escola para construir conhecimento. E que ele veja que lá é um lugar em que ele se identifique, que lá é um lugar que ele precisa de estar, porque aquilo alimenta ele de conhecimento. É isso que a gente precisa, né?
Então, se eu pudesse, talvez eu seja muito idealista, sabe? Mas se eu pudesse, eu estava lá em todas as escolas transformando tudo isso, né? Mas é muito difícil. Então, eu faço aquilo que me cabe, que é formar professores que também sejam idealistas como eu. Que já é um grande trabalho, por sinal. Já né? é. Quem traz sua contribuição também aqui é a Mirelle. Mirelle pergunta assim, Ana, é possível ou correto dizer que a presença da UFVJM em Diamantina tem relação com o contexto histórico, político e educacional da Atenas do Norte? Lógico que tem. Lógico que tem, né? Eu acho que a gente ainda está na Atenas do Norte. Eu posso estar aqui vendendo um peixe danado, né? Lógico que a gente tem textos, tá, nos jornais do século XIX, né? Enaltecendo a Atenas do Norte, né? Mas eu quero continuar acreditando e colocando que nós estamos nesse lugar da circulação do conhecimento. Entendeu? Diamantina é o lugar da circulação do conhecimento, é o lugar da cultura, né? Está circulando cultura, é o lugar do Fichte, né? É o lugar de construir um conhecimento histórico, né? Um conhecimento interdisciplinar, um conhecimento que vem de vários lugares, que vem da geografia, da história, da pedagogia, do popular, né? É esse lugar, né? Então, eu acredito que eu estou na Atenas do Norte, né? Muito forte. Atenas do Sul, desculpem, mas não continua assim. Mas a Atenas do Norte ainda está aqui muito presente. Tá? Com certeza. Quem deixa a sua contribuição também é o Ebert. Obrigado, Ebert, pela participação. Ele está parabenizando pela prosa, né, dizendo que está aqui juntamente com as professoras Beth e Rose, com os mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Territórios Protegidos, o UFVJM. Isso. Muito obrigado, viu, pela participação. Professora Ana, vivemos em uma região acostumada e também historicamente preparada para receber, inclusive turistas. Parece ainda haver muito desconhecimento pela população local e do Vale sobre a própria história. Isso parece passar pelo desafio das comunidades viajarem por seus territórios. Como a UFVJM pode colaborar com a superação dessa questão e como valorizar a história regional a partir da ideia de viajar pela história do Vale? Nossa, é uma pergunta assim, né? Oi, enorme. Enfim, queria também agradecer a presença de todos os alunos da Beth e da Rose que estão aqui, né? Elas falaram que não poderiam estar presentes aqui hoje porque tinha uma atividade, né, na disciplina e acabaram vindo todos para cá, né? Então, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Olha, eu acho que é uma relação dialógica aí, né? Não dá para a gente separar uma coisa da outra, né? A UFVJM é o Vale é o UFVJM. As duas coisas têm que conectar o tempo inteiro, né? Eu acredito que o que a gente precisa é conscientizar mais, falar mais sobre o Vale, né? Então, conscientizar, que eu falo da seguinte forma: eu vejo muitos colegas meus que não se preocupam com o regional, não se preocupam com o local, né? Eu acho que desde o dia que eu cheguei aqui eu estou preocupada com isso, né? Eu tanto oriento, quanto tento pesquisar essa história local, quanto também eu tento circular e articular possibilidades de pesquisas, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que organiza acervos documentais. O pessoal sabe aí que eu sou, está escrito na minha testa, fonte, né? Então, e que só para falar aqui, quem me conhece sabe que eu já fiz uma loucura dessa. Eu já entrei com 10 alunos para dentro de um banheiro na antiga prefeitura, que funcionava no antigo prédio lá do Colégio Nossa Senhora das Dores, e eu fiquei lá uma semana inteira com esses alunos dentro desse banheiro imenso, de azulejinho azul, né, recolhendo documentos do século XIX que estavam lá, jogados dentro desse banheiro, né. Então, eu sou a pessoa, assim, de organização de acervo, de procurar, porque eu não dou conta de fazer essa pesquisa toda, mas eu, pelo menos, estou ajudando quem pode fazer pesquisa, né? Então, primeiro, acho que é essa coisa, essa relação dialógica do Vale com a universidade
universidade com o Vale. Segundo, é conscientizar. A gente precisa conscientizar as pessoas, né, da universidade, que a gente tem que estar no Vale. Ponto. Eu sei que tem colegas que estão, mas nem todos estão. Nós precisamos de estar. Entendeu? Não adianta só eu ficar lá trabalhando com Minas Novas. Eu tenho que ter outras pessoas. Entenderam? Então, acho que é essa relação, é a conscientização, é trazer, né? Só para... Vou falar uma... Recentemente, a gente fez uma semana de integração da Faculdade Interdisciplinar de Humanidades, que eu estava na organização, e eu falei que nós deveríamos dizer e falar sobre o Vale, né? O Vale de Jequitinhonha. E aí, o que eu fiz? Fiz uma enquete entre os professores, com formulário, para ver quem tinha pesquisa, quem queria apresentar algo. E aí, tristemente, né, o evento que era para acontecer manhã, tarde e noite, só aconteceu à noite, porque não teve tanta coisa para falar. Entenderam? Então, é isso que me deixa angustiada, né? A necessidade, e aí, Herbert, vamos pensar nisso, a necessidade de estarmos no Vale e de reconhecer que estamos no Vale. Entende? É isso. E que nós só vamos trazer mais alunos também, fazer sentido para o Vale, se a gente estiver lá. Se abrir as portas. E voltar à comunicação da faculdade. E estar lá. Né? Estar lá, entendeu? Isso é uma questão de fato muito importante que Herbert traz, e aí, saindo um pouco do campo acadêmico, eu sou da parte da pesquisa popular, da pesquisa da história popular, e de fato a gente tem uma lacuna da história do Vale de Jequitinhonha de maneira geral. E o que é muito curioso, eu conto para o pessoal que eu sou do Vale de Jequitinhonha, nasci em Pedra Azul, sou da região da transição ali do Médio e do Baixo, e quando ele fala que a gente é uma região também que recebe, muita gente, é incrível falar que muitas vezes a gente se percebe do Vale de Jequitinhonha fora do Vale de Jequitinhonha. Que é quando a gente pisa em outros territórios, que a gente entende o tamanho da riqueza que é o território daqui, porque a gente começa a pensar por que está vindo tanta gente conhecer, e a gente que está aqui muitas vezes ou nos é negado, de alguma forma, a conhecer a nossa história, ou não é incentivado. Eu conto pessoal que, para mim, o que marca a trajetória de entender que o Vale é diferente foi quando alguém de Belo Horizonte falou que a gente não fala prato, a gente fala prato, fala gente. Aí você vai entendendo o processo da riqueza, né, que é essa região do Vale de Jequitinhonha. E aí eu quero fazer um recorte também, professor, não sei se é objeto de sua pesquisa, que é sobre a questão das comunidades tradicionais que a gente tem. As comunidades quilombolas e também dos povos originários. Como é que se dá essa relação com essas comunidades, né, dentro de sua pesquisa e a própria universidade? Então, não faz parte das minhas pesquisas, mas faz parte das minhas preocupações. Acho que isso é importante, né? Pensar um pouco sobre... eu investigo Minas Novas, e Minas Novas não dá para não falar das comunidades quilombolas, por exemplo, ali, né? Inclusive a própria instituição agora do Instituto Federal, né, quilombola lá na cidade, né? Então não dá para falar sobre Minas Novas sem falar dessa relação histórica aí com as comunidades quilombolas, por exemplo, né? E a instituição que eu investigo, que foi uma casa de mulheres recolhidas, que surgiu lá por volta de 1730, né? E que depois ela vai mudar por volta de 1780 para Chapada do Norte, não dá para eu não falar dessa relação, né? E já tive vários orientandos que fizeram, né, e trabalharam com essa questão dos povos originários, né, e também dos quilombolas. Então, eu acho que ainda tem muito para ser feito, né? Não só para construir a identidade dos povos, porque aí é uma questão identitária, né? E a gente só constrói a identidade se a gente reconhece a nossa história. Então, são duas coisas que eu acho que são, né, de mão dupla também. Então, eu acredito que investir mais nas pesquisas históricas,
pesquisas de cunho social, antropológicas, arqueológicas, né, que o professor Marcelo Fagundes falou aqui ontem. Fazer todo esse movimento, ele é necessário para a gente construir as identidades para esses povos, tanto os originários quanto os quilombolas, né? Vou citar aqui um orientando que eu tive, que foi o Jô Pinto, acredito que você conhece. Conheço, né? muito. Foi meu orientando de mestrado. Então, o grande trabalho que a gente fez foi construir um jogo, né? Que falasse da Festa do Rosário de Chapada do Norte. E isso foi muito legal, porque foi um produto, né, que a gente construiu. E aí eu estou pensando no trabalho que o Jô fez, que foi fantástico. Ele é um grande artista, desenha, né? Então ele fez um jogo no qual ele fez os desenhos, reconstruindo todos os personagens da grande festa do Rosário de Chapada do Norte. Então, assim, eu não sou uma pesquisadora, mas eu me vejo enquanto aquela que articula pesquisas e orienta possíveis pesquisas sobre o Vale, né? Eu sou pesquisadora, eu sou pesquisadora de Minas Novas, né? No próximo ano eu vou ter licença da universidade para ficar 1 ano fazendo pesquisa, e a minha pesquisa vai ser sobre história da educação em Minas Novas, com uma documentação inédita que ninguém nunca pesquisou, né? Que está sendo organizada lá e que eu estou ajudando nessa organização. A senhora pode falar um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre esses documentos? Falo, lógico. Olha só, há cerca de 5 anos atrás, eu fui com o carro da universidade, lá em Minas Novas, naquele casarão de 3 andares, né, buscar essa documentação. Eu chorei quando eu encontrei os documentos. Por quê? Ficavam no último andar ali do... É quase que um banheiro, tá, gente? Ficava ali no último andar do casarão. O casarão, você vê tudo que passa no andar de baixo, né? Porque as tábuas são abertas. As escadas, difíceis demais de subir, porque eu tenho artrose, né? Os degraus horríveis e tal. Foi muito complexo chegar ali e eu disparei a chorar quando eu vi o estado dos documentos. Os documentos, eles estavam, literalmente, dobrados. Alguém, na década de 1950, achou que ia fazer um grande favor para esses documentos se eles fossem dobrados. E aí eles dobraram e embrulharam. Os embrulhos eram folhas do censo do século XIX. Então, o embrulho era um documento, né? E aí eu trouxe para Diamantina, mas a gente teve problemas porque eu saí de licença, não conseguimos organizar essa documentação, e era uma parceria, eu tenho uma grande parceria com o professor Ângelo Carrara, que ele é um professor aposentado da Federal de Juiz de Fora, e que a gente fala que a gente pega costura para fora. As nossas costuras para fora é organizar documentos, né? Então, a gente tinha essa costura lá em Minas Novas, mas só que eu não conseguia organizar. Então, o que a gente fez? A prefeitura, e aí é o olhar político e a intencionalidade política, vão fazer diferença. Em Diamantina, ficavam dentro da prefeitura os documentos, eu organizei, depois eu tive que fazer um acordo, porque aí vamos dizer, não existe um arquivo municipal em Diamantina. Vamos dizer isso. Existe a Biblioteca Antônio Torres, que pertence ao IFAM. E aí, o que eu tive que fazer? Um acordo com o prefeito anterior de Diamantina para conseguir levar essa documentação para a Biblioteca Antônio Torres. Então, eu tive que articular com o IFAM, fazer tudo isso, e agora eu estou montando um projeto de extensão para, no próximo ano, a gente mexer com mais documentos da Antônio Torres. Mas vamos falar um pouco de Minas Novas. 2 prefeitos que a gente teve em Minas Novas e uma secretária de cultura, 2 secretários de cultura, na verdade, fantásticos, né, que se preocuparam com esses documentos. Então, eles colocaram funcionário para organizar, eles conseguiram planificar esses documentos e agora, em parceria com o professor Ângelo Carrara, eles estão sendo digitalizados. Então, é uma documentação que vem desde o século XVIII,
que ninguém mexeu ainda, que estava perdida, e eu vou sair de licença para mexer com esses documentos. Eu acho que eu devo, e aí vamos pensar, vou articular de novo essa minha questão do vale, né? Eu acho que eu devo pagar, né? Por essa honra de estar no vale, né? Fazendo a pesquisa sobre a história da educação em Minas Novas, entendeu? E acessando essa documentação. Então, acho que é um pagamento meu por essa honra de estar aqui. Maravilha, professora. A gente vai chegando aí ao finalzinho do nosso episódio, né? Diamantina e sua relação histórica com a educação. Professora, queria agradecer imensamente pelas contribuições e deixar esse espaço para a senhora fazer suas considerações. Obrigada, Will. Eu queria agradecer imensamente toda a organização do FISH, você, né, por estar aqui mediando essa fala, né? Agradecer a todos que estão aqui, especialmente, né, para me assistir, né? Eu sei que tem alguns alunos, ex-alunos, orientando, o pessoal que está aqui para me prestigiar, né? Então, eu queria agradecer muito, né? Eu queria falar um pouco novamente sobre os 20 anos, né? Relembrar a importância de estarmos comemorando os 20 anos dessa universidade e do FISH estar celebrando esses 20 anos, né? Dessa universidade aqui em Diamantina e aqui na região, né? Então, eu queria dizer que nos próximos 20 anos, né, eu já não vou estar mais na universidade, né, gente? Já estou me preparando, né, para aposentar daqui a 5. Mas que nos próximos 20 anos a universidade fortaleça o seu olhar, o seu contato, e que efetivamente o Vale floresça dentro dessa universidade. Tá? Então, é o que eu desejo, né, e que a minha fala, né, sirva para isso. Ok? Muito obrigada. Professora, novamente, muito obrigado por todos vocês que estão presentes aqui no Teatro Santa Isabel. Esse foi mais um episódio do Conexão FISH, o podcast do Festival de História, o FISH, né? Nosso último episódio, foram 5 episódios maravilhosos. Quero deixar aqui também meu agradecimento a toda a produção do FISH pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui. Você pode seguir acompanhando o FISH nas redes sociais, o FISH, OFHIST, ou através do site www.festivaldehistoria.com.br. O FISH é realizado por meio da Lei de Incentivo, pelo Ministério da Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste. É feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Diamantina e a UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e a Associação Nacional dos Professores de História, e realizado pela Estratégia, pela Nota, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal. Muito obrigado e até a próxima edição. Obrigada, Will.